irmãos e irmãs da Diocese de Jales de Colores. Dentro do Agir, nós somos chamados então a decidir quais as ações que vamos empreender para fazer com que a nossa realidade se aproxime ainda mais da realidade que Deus propõe para todos nós. E neste Agir eu gostaria de lembrar sempre, nós queremos ser profetas, mas profetas da misericórdia, da esperança e das belezas de Deus. O próprio Papa Francisco, na solenidade de São Pedro e São Paulo neste ano, ele nos fala que devemos ser profetas, mas profetas verdadeiros. E ele cita que profeta verdadeiro é aquele que mostra que é possível viver o Evangelho. Então, meus irmãos e irmãs, que possamos refletir e sermos profetas da misericórdia, da esperança e das belezas de Deus. O mundo, muitas vezes, nos apresenta uma casa em ruínas. E nós somos chamados este ano a sermos profetas e, conforme as diretrizes gerais da Ação Evangelizadora da Igreja 2019-2023, nós somos chamados a transformar as nossas realidades em verdadeira casa. Casa da palavra, casa do pão, casa da caridade, casa da ação missionária e no movimento do Cursilho também acrescentou a casa da misericórdia. Então, meus irmãos, o nosso agir deve ser esse, que nós sejamos profetas, profetas, como nós falamos, da misericórdia, da esperança, das belezas de Deus, mostrando ao mundo que é possível sim nós transformarmos estas ruínas numa casa onde todos se sintam acolhidos, numa casa onde todos se sintam abraçados e numa casa onde os relacionamentos sejam relacionamentos com amor, com ternura e com misericórdia. Nessa reflexão, então, do Agir, continuamos que a nossa casa, a nossa comunidade, na DGAE 2019-2023, ela fala em comunidade eclesial missionária. O movimento de cursilhos de cristandade usa as expressões núcleo de comunidades ambientais, em função do seu carisma, e também pequenas comunidades de fé, que também são chamadas a agir nos seus ambientes. Então, meus irmãos, que as nossas casas, as nossas comunidades, os nossos núcleos de comunidades ambientais, as nossas pequenas comunidades de fé, qual vai ser o nosso agir para que esses núcleos, essas pequenas comunidades, tenham como alicerce a amizade, sejam dinâmicas. A DGAE nos impõe algumas questões sérias e fortes, e uma delas que me marcou bastante é que nenhuma comunidade, ou seja, nenhum núcleo de comunidade ambiental, nenhuma pequena comunidade de fé é verdadeiramente profética se não gera nova comunidade. Então é interessante, porque nós muitas vezes estamos acomodados no nosso grupo de amigos, nos nossos núcleos, nas nossas pequenas comunidades de fé. Então, a DGAE nos desafia para que saiamos e, para sermos profetas, temos que formar novas comunidades, novos núcleos, novas pequenas comunidades de fé. Então, dinamismo tem a ver muito com profetismo, como nos fala a DGAE 2019-2023. Também outra questão que ela nos propõe é que não podemos entender que o anúncio tem sido dado como explícito. Não. O nosso anúncio da palavra de Deus, o nosso agir, a nossa missão, a nossa presença nos ambientes tem que ter um anúncio explícito da palavra de Deus. Como cursilista, primeiramente com a nossa vida, com o nosso testemunho. E posteriormente, quando as pessoas se aproximam de nós, quando nós alicerçamos na amizade, nós podemos anunciar
de forma explicitamente também com a nossa palavra, esse amor que temos por esse Cristo que transforma e transformou a nossa vida. E também, como profetas, nós queremos ser, nos ambientes que estamos, nós temos que propor um agir que nos leve cada vez mais a sermos os tradutores da mensagem de Deus. Então, nas realidades que nós vivemos, como nós podemos ser os tradutores? Porque o profeta é o tradutor da palavra de Deus naquela realidade. Se nós olharmos Isaías, Jeremias, Malaquias, todos traduziram a palavra de Deus para as realidades em que estavam inseridos. Então, hoje, o nosso agir deve nos conduzir a termos a capacidade, a vontade, a ousadia, o entusiasmo de sermos tradutores da mensagem de Deus nas realidades que estamos vivendo. Referendamos aqui as palavras do nosso patrono celestial, São Paulo, Como São Paulo, precisamos, no nosso agir, nos preparar com competência, criatividade e sem perder o cheiro às ovelhas. Profetas com uma comunicação apaixonada, que faz vibrar, e apresenta uma vida configurada a Cristo, conforme a carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Meus irmãos, nós temos que, o nosso agir, mostrar que estamos preparados, que nós busquemos sermos competentes, criativos, e não perder o cheiro das ovelhas, estar junto do povo, estar junto das pessoas, estar no mundo, que é a missão do leigo cristão. E neste mundo, nós sejamos profetas com uma comunicação apaixonada, que faz vibrar, que entusiasma as pessoas a se aproximar desse Cristo. Tudo isso por uma vida configurada a esse Cristo que tanto nos ama. Então, configuremos a nossa vida e anunciemos pelo nosso testemunho e pela nossa palavra com entusiasmo, vibrantes, este Evangelho que quer transformar, quer fermentar os ambientes que vivemos. Continuando a nossa reflexão, o nosso agir, como estamos nessa dimensão do profetismo, então a nossa casa tem que ter essa cultura do profetismo. Então, uma misericórdia, palavra, o pão, a caridade e a ação missionária, alicerçados na cultura do ser profeta, na cultura do profetismo. Isso exige método. Então, o nosso agir tem que nos dar métodos de nós chegarmos aos objetivos que nós estamos propondo. Também método, as estratégias para nós desenvolvermos esse método. E que esse método e essas estratégias não sejam letras frias, não sejam leis que tenhamos que seguir, mas que nos encantem e que, através desse encantamento, que esses métodos e estratégias possam nos levar ao encantamento e ao amor ao serviço do reino de Deus através do movimento de Cursilhos de Cristandade. Então, nós queremos viver a misericórdia, sermos casa da misericórdia, sermos casa da palavra, sermos casa do pão, da caridade, da ação missionária, com método e com estratégias. E o agir, então, nos impulsiona para isso. Mas, como eu falei, com muito encantamento e com muito amor. No agir, nós somos chamados a levar o nosso carisma, a compreendermos o nosso carisma. E nesses pilares da misericórdia, da palavra. Então, como nós interpretamos a palavra de Deus à luz do nosso carisma? Então, como a palavra de Deus nos impulsiona a vivermos o nosso carisma? De forma resumida, como ela nos impulsiona a fermentarmos do Evangelho o ambiente que vivemos.
também o pão, como nós nos reunimos, como o nosso carisma faz nos reunirmos para celebrar, para viver a Eucaristia. Também a caridade. O cursilista, em função do seu carisma, ele é chamado a ter uma caridade transformadora. Então nós não somos chamados ao agir simplesmente assistencialista. Claro que muitas vezes é necessário. Neste momento de pandemia, precisamos com certeza ajudar nossos irmãos. Mas o cursilista é aquele que vive a caridade transformadora, ou seja, o seu núcleo de comunidade ambiental, a sua pequena comunidade de fé, é chamado a ir ao encontro das pessoas e transformar as realidades em que vive. Esta é a caridade que o nosso carisma nos pede. Também a nossa ação missionária, o pilar da ação missionária. O cursilista é chamado a não viver somente dentro da sua paróquia, dentro da sua comunidade onde ele celebra. Ali todos nós vivemos como cristãos. É interessante, né? Em 1984, o fundamento do MCC já definia isso para nós. Na paróquia, nós vivemos por convocação. Somos convocados a viver. Agora, no movimento de Cursílios, nós vivemos por vocação. Então, a ação missionária que o movimento de Cursílio nos pede é a ação missionária nos ambientes que nós vivemos. Então, o nosso agir deve fazer com que nós empreendamos com ousadia, com entusiasmo, com muita criatividade, a ação missionária nos ambientes em que estamos inseridos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que a reflexão do agir seja uma reflexão profícua, entusiasmada, com muita vontade de que todo o GED, todos os setores, todos os núcleos de comunidades ambientais, pequenas comunidades de fé, sejam transformadas, sejam fortalecidas como casa da misericórdia, da palavra, do pão, da caridade transformadora e da ação missionária nos ambientes em que cada cursilista vive. Dê colores e viva a vida!